O Approach hoje segue falando sobre a quarentena lá na Austrália, para falar um pouquinho das consequências e dos malefícios que a quarentena pode causar para os jogadores, principalmente para a saúde dos jogadores. Eu convidei Ricardo Takahashi, fisioterapeuta da Copa Davis durante muitos anos, e Eduardo Faria, atual preparador físico também da Copa Davis. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ricardo Takahashi, eu sou fisioterapeuta. É uma grande satisfação participar do programa Approach do Silvio Bastos. Bom, o papo de hoje é sobre a quarentena que os tenistas estão enfrentando aí nos torneios mundo afora. Então eles precisam cumprir aí pelo menos 2 semanas de quarentena, trancados no quarto, com restrição para sair do quarto e até mesmo para poder treinar em quadra. E o que isso pode acarretar em relação ao desempenho do atleta? Bom, em primeiro lugar, nós devemos levar em consideração a resiliência de cada um, o quanto cada um consegue lidar aí com situações adversas, e isso, consequentemente, vai repercutir na performance do atleta. É claro que o tenista que viaja sozinho, né, que são a maioria deles, eles vão sofrer também mais com isso, porque, ao contrário dos tenistas que viajam com a equipe, eles conseguem dividir essa ansiedade, essa angústia com toda a equipe. Existe um fator também importante, que é o psicossocial do atleta, que nós sabemos que o atleta que sofre, né, com essas situações adversas, ele pode potencializar, né, qualquer dor que ele tenha, qualquer queixa que ele tenha, e isso com certeza vai repercutir na quadra, no desempenho dele, e por que não dizer até dele sofrer, né, de aumentar o risco dele sofrer alguma lesão durante o torneio. Valeu, galera! Foi um grande prazer aí. Até mais! Sobre quais os riscos que os jogadores correm com a quarentena, de ficar realmente em quarentena, quer dizer, há 2 casos ali. Um caso é aquele cara que vai ficar numa quarentena total, não podendo sair do quarto. Esse cara está mais complicado. Logicamente, nós vimos o vídeo anterior, né, em que o Alarcon falou que cederam, que ele teve que ficar 14 dias, enfim, que cederam bicicletas, borrachas. Então esse caso é um caso mais complicado, em que o jogador, de alguma maneira, você tem que manter o seu rendimento, né, e vai haver uma perda de rendimento, e o grande risco que ele corre na volta são as lesões, onde ele tem que prestar muita atenção nos treinamentos, né, e paulatinamente se adaptando aos esforços que vêm a seguir, como são os treinamentos e os jogos, né, que vão criar aquela adaptação específica nele. Então a lesão é o grande fantasma dessa história. Bom, no segundo caso, que é o caso do Bruno, na verdade tem 5 horas para treinar e 19 para ficar no quarto, a coisa fica mais branda. Logicamente, se dá para manter treinamentos, se eu tivesse no caso ali, eu iria dividir esses treinamentos, 2 horas de quadro, 1 hora de físico com trabalho de força, né, força e potência, e o tempo também para ele se alimentar, né, e o tempo para ele fazer alguma manipulação, são 5 horas. Logicamente, ia fazer um complemento do trabalho físico no quarto, com trabalhos de mobilidade, com trabalhos de alongamento, manipulações, né, trabalhos até de prevenção, que aí seria um trabalho complementar. Logicamente, isso também não é o ideal, porque quando você está num período normal, você divide esses treinamentos e onde você consegue uma recuperação maior e um rendimento maior, melhor no caso, né? Mas é adaptativo, todo mundo está nessa situação, então a gente tem que se adaptar com as regras, ok? Um abraço a todos. Ficou muito claro, assistindo a fala dos dois, que os jogadores vão ter que ser muito criteriosos e cuidadosos nesse retorno às quadras. Principalmente aqueles que fizeram isolamento total, que ficaram impedidos de voltar para a quadra durante esses 14 dias. Aqueles jogadores que puderam sair ali durante 5 horas por dia ainda tiveram alguma vantagem sobre eles. Na próxima semana, eles voltam à competição, jogando os ATPs 250, jogando os WTA e também a ATP Cup para aqueles jogadores que estão convocados para jogar esse evento por equipe. E obviamente na sequência, na semana seguinte, vem o Grand Slam. Aí sim, um grande desafio para todo mundo. São jogos de 5 sets, num calor de mais de 40 graus. Os jogadores vão ter que ter muito cuidado e principalmente confiar bastante nas equipes para poder manter o nível e principalmente não se machucar. E o Edu comenta ali no final aquela palavra que eu sou muito fiel a ela durante todo o tempo, a adaptação. O tenista tem que saber se adaptar.
Ele aprende isso desde o início, quando joga juvenil, e vai ter que usar muito isso agora, quando estiver jogando esse Grand Slam no Aberto da Austrália.